Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à 23ª edição do podcast Cabeça de Dono. Estamos chegando ao encerramento da primeira temporada do nosso podcast, passando por diversas pessoas aqui, empresários, empreendedores, pessoas que pensam com cabeça de dono, trazendo suas histórias, suas trajetórias, e diversos insights aí que tenho certeza que ajudaram e vão ajudar a quem quer empreender, a quem quer construir alguma coisa nessa vida ainda, Me chamo Leonardo Porto, sou o CEO do Grupo Solar e host desse podcast. Esse conteúdo só é possível ser produzido porque o Grupo Solar oportuniza com suas empresas SolarSul, FreeClean, Orbitify e Copa Energia a potencializar e impulsionar um projeto desse tamanho. Então, fica o agradecimento às empresas que estão envolvidas, ao time inteiro que está envolvido, que oportuniza nós estarmos aqui conversando com vocês. Hoje convidamos uma pessoa super especial para nós, cliente, amigo, parceiro, que veio a Taquari especialmente falar com vocês, trazendo sua história, tanto como advogado, aviador, empreendedor, empresário e professor, para contar aqui. Você vai tentar gravar isso em 1 hora, Mas vamos se comprometer a isso. Seja muito bem-vindo, Fernando. A Taquari já conhece a terra, Tá aí patrocinando a terra. Isso. Seja bem-vindo à nossa casa aí. Leonardo, bom dia a todos, as pessoas que seguem aqui o podcast. Gostaria de parabenizar pela iniciativa. Eu acho que esse bate-papo cria conexão, principalmente com a comunidade, os clientes. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhar um pouco aí da minha experiência, com vocês. Que não é pequena, O Fernando, a gente vem conversando há bastante tempo já, tive a oportunidade de conhecer o Fernando, acho que ano passado, ou retrasado, Fernando? Acho que antes das enchentes, vamos falar 2023. Isso aí, 2023. E vejo que a história de vocês, de crescimento, Fernando, vindo de Frederico, trazendo para a região do Vale do Caí, Vale do Taquari e região de praia, que é uma história muito bonita. Cara, eu tava há horas já para te puxar para cá e a gente não consegue fechar a agenda. Queria entender um pouquinho quem é que é o Fernando, Eu queria entender um pouquinho da tua história, porque eu entendo que vocês entraram na região pela Volkswagen recentemente. Mas como é que chega até a região, Fernando? Me conta um pouquinho da tua história, que a gente vai trazendo a história da Volkswagen. Natural de Frederico Westphalen, filho de empreendedores, Meu pai e minha mãe empresários desde muito cedo. Meu pai, obviamente, começou como agricultor. Depois disso teve uma história muito legal. Ele entrou numa radiotécnica lá em Frederico, e a partir da radiotécnica, onde ele teve seu primeiro emprego com o Gabler, que foi um alemão que veio da Segunda Guerra Mundial, ensinou para ele o ofício de radiotécnico. Ele começou a expandir e fez a sua primeira empresa, chamada na época TVlândia, o primeiro comércio de eletrodomésticos lá em Frederico Westphalen. E minha mãe, contadora de formação, também auxiliando ele no negócio, e fizeram a primeira estação rodoviária lá junto com o irmão e com o primo, na cidade, na década de 60, e a partir dali eles começaram uma história muito legal, Meu pai também, um dos primeiros gaúchos que se aventuraram no Mato Grosso, na década de 70, E aí a aviação, ela chega por aí na nossa família, Meu pai se brevetou em 1960, e eu então acompanhei nessa história do meu pai de dentro da empresa, dentro da TVlândia. Então, desde muito cedo... Os negócios nasceram, então, a TVlândia era uma rádio ou era uma loja? Inicialmente era uma empresa de concertos de rádio, que era a Rádio Técnica Locatelli. Depois meu pai expandiu o negócio e começou a comercializar eletrodomésticos e móveis. Então virou uma loja referência. Acho que ela foi a única em Frederico, na região, durante 20 e poucos anos, Então teu pai empreende há muitos anos. Há muitos anos, Hoje ele está com 85 anos, ele começou muito cedo, Ativo muito cedo. Sempre? Ativo sempre. Até recentemente, esse final de semana ele recebeu uma homenagem, troféu Legado Empresarial, prestação comercial. Ele foi presidente de associação comercial lá por 2 biênios, E também recebeu a medalha Comenda ao Barril, como legado lá em Frederico Westphalen região pelos seus trabalhos comunitários,
Então é uma pessoa altruísta e que nos deu muito exemplo, né? Muito Que exemplo. legal. Fernando, até tu trouxe da aviação. Teu pai foi para o Mato Grosso em que ano? Ele se brevetou em 1960 e ele começaram a voar para o Mato Grosso na década de 70, a partir de 75, 76, quando não existia nada praticamente, né? Eu me lembro que ele sempre conta que o primeiro pouso que eles fizeram foi na BR-070, né, que liga Mato Grosso a São Paulo. Então, um dos primeiros aeronaves que pousou lá foi com meu pai junto, né? Então, aeronave monomotora, né, sem GPS naquela época, só fazendo voo visual, né? Pouca referência. Então, é uma história muito legal porque muitos gaúchos ali, principalmente do norte do estado, expandiram a fronteira agrícola na década de 70, 80 e principalmente na década de 90, né? Que legal. Fernando, nós vamos entrar depois nessa história do avião, porque eu tenho bastante curiosidade sobre ela e ela eu acho que é a mais curiosa para todo mundo. Todo mundo tem um misto de medo e ao mesmo tempo de curiosidade de saber o como e porquê. Eu vi que tua esposa também anda voando contigo de ponta cabeça lá pelo teu Instagram. Parabéns para ela que tem coragem para isso, né? Mas, Fernando, me conta um pouquinho da tua história. Aí, teu pai empreendedor, tua mãe também, né, empresários lá dentro de Frederico. Tu se criou nesse meio. Como é que tu entra no negócio? Como é que como é que vem a tua história, né? Chega no setor automotivo. Isso. Bom, saí de Frederico então, vim a Porto Alegre estudar, me formei em Direito, fiz uma carreira corporativa, né? Em 92, o meu pai, ele junto com os amigos, ele funda lá a Fiat Marina, né? Mas a gente nunca participou do negócio, né, diretamente, assim. Então, hoje lá são duas famílias que tocam a operação e o negócio de carros estava sempre paralelo à nossa atividade. E vim a Porto Alegre, então me formei em Direito. Comecei a advogar na área corporativa, né? Em 2005 decidi ir para a Inglaterra, fazer um mestrado em Direito Econômico Internacional e voltei. Eu voltei para o Brasil. Que ano? Em 2007. Ficou 2 anos fora. 2 anos fora. Em 2007, então, acabei em 2008 entrando numa multinacional americana, MWM International Motors, no setor automotivo e exerci lá o ofício de advogado sênior por 4 anos. Depois disso, recebi uma proposta para trabalhar numa empresa israelense do grupo Elbit Systems, que adquiriu a antiga Aeromote em Porto Alegre. E lá cheguei à gerência jurídica e diretoria jurídica de compliance e trabalhei por quase 13 anos. Focado muito no direito até então. Exatamente. Então, focado no direito, mas sempre envolvido na expansão dos negócios das empresas, né? Sempre voltado para os novos negócios. Vendo a discussão dos negócios, por mais que estava voltado no direito, estava discutindo o administrativo direto. Então, assim, foram 12 anos, né, na El Sistemas, basicamente, me envolvendo em negociações muito legais, né? Junto com a Embraer, a Saab, Força Aérea Brasileira, o Exército, ou seja, todos os programas estratégicos que hoje o Ministério da Defesa possui, de alguma forma, eu acho que 80%, 70% desses programas a empresa estava inserida e eu acabei acompanhando, né, e negociando essas transações. Então foi uma década de muito aprendizado para mim, do ponto de vista de governança corporativa e visão de negócio. Sim, porque tu está dentro das mesas do que está rodando de muito valor, né? Exatamente. Começa a perder medo também, né? Muitas vezes do valor. A gente às vezes fala num negócio, né? Poxa, vou falar em 1 milhão, 10 milhões. Isso. Nossa, que tamanho de dinheiro lá. Tu certamente negociava bilhões, né? Exatamente. Então eu tive oportunidade de viajar muito para Israel, para França, Itália, Estados Unidos, e isso acabou me dando aí uma experiência muito legal, que depois então da pandemia, né, houve essa mudança radical na minha vida, voltando para os negócios de família, em virtude da oportunidade que apareceu no ramo de automóveis, né? Então, o Grupo Comalto hoje, né, liderado pelo João, né, João Souza, que é irmão da minha sogra, né, a minha mulher, a Marjorie, é a financeira do grupo hoje, né, o grupo de Montenegro. E quando se apresentou essa oportunidade, o João, de pronto, ele me apoiou nisso, né, para a gente fazer essa expansão do grupo em conjunto. E foi então que surgiu a oportunidade da Volkswagen Santa Luzia em Torres, né? Deixa eu te fazer voltar um pouquinho na história. Tu conheceu tua esposa onde? Na verdade, eu conheci minha esposa, né, através... Eu tinha visto ela uma vez na Unicinos. Lá na faculdade ainda. Não lembro. E a gente acabou se conectando pelas redes sociais. Já redes sociais. Que ano era isso? Foi em 2016.
Já estava o Facebook funcionando, Já estava o Instagram começando. LinkedIn, na verdade, o primeiro contato foi através do LinkedIn. Quando o cara é muito corporativo, se fala pelo negócio, Exatamente. Né? Então é no LinkedIn ali que começou, né? E aí foi onde te conectou com o Vale do Caí, porque até então tu não tinha nada a ver com Montenegro. Morava em Porto Alegre, né? E acabei depois, em virtude da Marjorie, vindo para Montenegro, né? E aí entrou a pandemia, e aí a gente acabou aparecendo esse negócio em 2023. Tá, te entendi. Então, tu vem para dentro do Vale do Caí justamente por causa da tua esposa, Exatamente. Então. Não, que legal. Toda a culpa exclusiva dela. Culpa boa, né? Culpa boa. Por isso que o casal, né? Ou a pessoa te acelera ou ela te quebra. Não tem outro meio. No mesmo lugar tu não fica, né? E a Marjorie, assim, trabalhou na Copa Sul, né? E tá no negócio de automóveis há muitos anos, então tem uma experiência incrível. Eu não faria esse movimento se não tivesse o apoio dela, porque ela realmente conhece muito o negócio. Muito, muito. Ela é filha da Lúcia. Da Lúcia, que é uma das sócias da Comalto. Exatamente. Entendi. Irmã do João. Isso, perfeito. Isso aí. Bom, Fernando, tu tá ali, tem a oportunidade de investir na Volkswagen. Vem um negócio de família. Isso. E aí vocês trazem a Santa Luzia para dentro do grupo familiar, é isso? Isso, exatamente. Como é que foi essa transição? Porque entendo que tive ter uma cultura lá já bem entranhada dentro da operação. Como é que traz, né, o teu olhar de mercado, que é completamente diferente do mercado da concessão, porque o cara tá ali sentado na cadeira há muito tempo, quer aquela estabilidade, não quer fazer grandes movimentos diferentes para não arriscar, né? O medo da estabilidade é arriscar. É isso aí. Como é que coloca a cultura do negócio de vocês, que era fazer dar certo, dentro de uma operação? Quantos anos tinha Santa Luzia ali? A Santa Luzia tinha 50 anos, né? Pois é, como coloca uma energia nova num negócio de 50 anos? Exatamente. Esse foi o meu principal desafio, né? E está sendo ainda um desafio, porque é tudo muito recente. Nós estamos falando de 2023 para 2026. 3 anos, nem 3 isso. anos. E o principal impacto é esse. Vem de uma empresa extremamente estruturada, multinacional, listada na Nasdaq, operação de 14 bilhões de dólares, ou seja, tudo muito estruturado, tudo muito profissional, tudo muito definido, né, com critérios, processos, nível de compliance altíssimo, né, em virtude das regras que se estabelecem, porque ele está na Bolsa de Tel Aviv, também na Nasdaq, a própria Navistar também, que era a detentora da MWM na época, também uma empresa americana, né, gigante do setor automotivo americano. E aí a gente chega numa operação que ela é familiar, vinculada à Volkswagen, mas que possui uma gestão familiar. E esse é o desafio hoje, né? Implementação de governança corporativa, de processos, ou seja, hoje a gente está focado muito, né, através do auxílio das consultorias, de nos ajudar a acelerar esse processo para trazer o profissionalismo para o negócio. Que eu acredito que é a única forma de uma empresa se manter no mercado. É através da governança corporativa, né? Para que os processos aconteçam de forma natural e a empresa esteja sempre atenta, né? E ela funcione de uma forma mais automática possível, né? O que acontece muito, né? As pessoas elas não querem investir em trazer gente de fora, um olhar para ajudar. Você está me dizendo que mesmo com muita experiência que tu trouxe, muita experiência que a tua família tem de negócio, ainda assim tu traz uma consultoria paralela para auxiliar na estruturação de governança, é isso? Sem dúvida. Não há como hoje, mesmo tendo experiência, ter braço para fazer tudo. E é sempre importante que pessoas com alta capacidade, experiência no setor, nos ajudem a fazer esse trilho, né? Porque é uma caminhada que ela não é da noite para o dia, né? É um processo que demora anos, né? A implementação de uma cultura de uma empresa demora anos para acontecer. Então é sempre essa visão profissional, né? Para que o negócio aconteça de uma forma mais acelerada. Eu entendo, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da maneira mais barata possível, né? E maneira mais rápida possível. Exato. Só que tem coisas que é o tempo que vai trilhar o degrauzinho de cada lado. Entrando ainda nessa operação de governança da Santa Luzia, hoje quem é que toca a operação lá? É tu? É alguém da família? Sim, hoje eu sou, né, o CEO da operação Santa Luzia e da Motomecânica, né? Na Comalto o João ainda continua liderando, né? Então ele é o responsável pela Comalto e a gente tem uma gestão, digamos, compartilhada, né? Mas quem está à frente da operação sou eu,
né, mas com o apoio deles. Né? A Comalto, então, ela tá na operação Santa Luzia e Comalto Tá. e Motomecânica Sem também? dúvida, sem dúvida. Ah, tá. Eu achei que eram operações Não, separadas, não. então. Na verdade, elas são separadas em termos estruturais e jurídicos, mas a operação é a mesma. São né? societárias. São societárias diferentes por uma questão estrutural societária, mas a operação perante a Volkswagen é do Grupo Comalto. Como é que vocês têm visto essa questão de trazer mais a marca mais jovial? O que eu tenho olhado, tá? Como te acompanho muito, acompanho as 3 marcas. Poxa, vocês fazem eventos de carros esportivos, é balonismo, é a própria aviação que tu introduziu dentro da marca. O que foi o olhar de virada? Isso foi da consultoria, foi do feeling de vocês? Que a marca tinha que ficar mais jovem, né? Ficar mais jovem. Nós ia estar falando de Kombi. Exatamente. Eu acho que a marca Volkswagen, ela tem essa característica peculiar. É uma marca que está há mais de 70 anos no Brasil, né? E todo brasileiro tem uma história com a Volkswagen. Seja com o pai, com o tio, né? Tinha um Fusca, tinha uma Kombi, tinha uma Brasília, tinha uma variante, ou seja, tinha o meu primeiro carro Gol. Ou seja, eu acho que o Brasil tem uma história com a Volkswagen muito legal. E essa conexão da marca com a história familiar das pessoas é fantástica, né? Até na Expo Vale, no ano passado, a gente trouxe a nova Kombi e eu tenho uma Kombi 94. Então a gente colocou as 2 Kombis, uma do lado da outra, né? O novo e o clássico. Ou seja, e a Kombi, as 2 eram amarelas, então as pessoas viam aquela Kombi e a nova Kombi elétrica da Volkswagen, que infelizmente ela não está disponível para comercialização, somente para aluguel. Né? E a gente, quando a gente começou essa expansão do grupo, com a Santa Luzia e depois com a Motomecânica, o grande debate interno era: vamos mudar o nome ou não? Mantemos Santa Luzia com 50 anos, mantemos Motomecânica com 80 anos, né? Motomecânica esse ano 80 anos. Depois eu quero entrar na movimentação para a Motomecânica. E a gente optou por manter as marcas pela conexão que ela possui com as pessoas. Ou seja, mas a gente tem que trazer um novo, né? Um olhar de futuro. Tanto é que a gente criou uma campanha agora da Motomecânica chamado Raízes para o Futuro, onde a gente tem um episódio que está divulgado no canal do YouTube, nossas redes sociais, onde a gente visita cada cidade do Vale do Taquari. E a primeira foi Taquari. É mesmo? Isso aí. Que legal. Então tá lá disponível, ou seja, a gente está resgatando isso. Então a gente teve Taquari, Venâncio Aires, né? A gente teve Teotônia e o próximo episódio vai ser Encantado. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu visita a cidade e fala da cidade, ou tu acha um cliente que tem um carro Volkswagen, não chega a fazer essa profundidade? A gente optou por realmente não, digamos assim, selecionar um cliente único, né? A gente optou por contar uma história da cidade, demonstrando e agradecendo os clientes de cada cidade que fizeram a história da motomecânica. Por isso que a gente chama Raízes para o Futuro. A gente busca essa clientela, essa conexão com cada cidade da região, né? Para que a gente faça agora um resgate dessa memória e avance no futuro. Então, essa, digamos assim, pegada de se conectar com a comunidade, ela é muito legal. Quando a gente assumiu a Santa Luzia, a gente acabou optando por entrar no balonismo, porque existe toda uma conexão de torre com o festival de balonismo. É um marketing fantástico. E a gente entende hoje que hoje é o cliente que cria e valoriza a empresa. Não é mais a empresa que valoriza, né? Aquela busca incessante do B2C, né? Business to Customer, ela não acontece mais. É Customer to Business, né? Então a gente tentou e tenta cada vez mais criar um marketing onde o cliente faz parte da nossa história. Se conecte com vocês. Se conecte com nós e agrega valor para a operação. Ainda nessa questão da história, Fernando, isso vem de dentro, vem da consultoria, tem alguém sempre pensando em como conectar? Como é feito isso na operação? Na verdade, eu tenho uma veia de marketing muito legal. Eu gosto de me envolver no marketing. Eu gosto de fazer esse desenvolvimento. Então, essa ideia do balão, ela veio junto com um amigo meu de Torres, que é o nosso piloto, o Renan Borba, lá, o Pavinato, que ele é piloto profissional de balão já, participa das competições, e ele nos trouxe essa ideia. Então a gente construiu essa ideia Santa Luzia juntos, né? Desenvolver esse projeto lá para Torres especificamente. E para os carros aqui no CAI? Eu vejo bastante que tem encontros de carros dentro da Comalto aqui. A gente, lá o William, né? O William, que é o filho do João, que toca a operação de vendas, né? É o gestor de vendas junto com o Thiago,
né? Vou deixar um abraço para o Thiago e para o William aí, que são grandes parceiros que tocam a parte comercial de vendas, né? Estão no negócio há muitos anos já. O Thiago mais de 20 anos, o William também 16 anos na operação. O William tem uma pegada, ele acabou de fazer, está fazendo o segundo Golf agora, né? Um Golf com uma motorização esportivo com 600 cavalos. Então ele tem essa pegada de carro prêmio muito legal. Então ele faz de forma periódica encontros de carro prêmio na Comalto em Montenegro. E é uma coisa que a gente quer daqui a pouco expandir para cá também, fazer alguns encontros na moto mecânica. A gente no dia 10 de janeiro está planejando também um encontro lá em Torres de carro prêmio junto com o show aéreo. É que por mais que tu não coloque o teu carro, né, um Porsche não seja o carro da Volkswagen, Sim. E não é o público nem o perfil, mas ele conecta, né, porque o cara que tem um amor pelo carro, ele gosta do carro pela velocidade, Exato. pelo sonho, pelo sucesso. Isso é uma coisa que a gente vem debatendo muito dentro do Solar, porque a casa e o carro são afetivos, tu tem uma afetividade, tu gosta de entregar chave e tal, e a gente ainda não conseguiu no produto, por mais que ele seja um sonho também, criar afetividade no produto. E é uma discussão nossa do marketing direto, como conectar afetividade com painel solar. Porque, poxa, eu tô resolvendo um problema do cara também, né? Só que ele ainda não tem um amor, um apego, que nem tem com o carro, que nem tem com a casa. E eu vejo que vocês vêm construindo muito isso. Tô lá na Santa Luzia, vocês entraram, gostaram do negócio. Aonde surge a moto mecânica na história do grupo daí, Fernando? Sempre existiu uma relação muito próxima, né, do João com a antiga administração da moto mecânica. E essa expansão do grupo Comalto, ela nos deu uma possibilidade de expandir a operação no sentido de buscar outras áreas, né? Os acionistas da moto mecânica já de um bom tempo já estavam dispostos a sair da operação, né? E através desse contato próximo, que são áreas contínuas, né, entre Montenegro e Lajeado, são áreas vizinhas, né, surgiu a oportunidade então dos dois grupos conversarem. E aí a gente, obviamente com o aval da Volkswagen, por ser um contrato de concessão, a gente iniciou as negociações da moto mecânica e fizemos a aquisição. Tu certamente, trazendo a bagagem que tu tinha já de estruturação, compra, avaliação, aquisição, deve ter feito um papel bastante importante nesse contexto. É interessante isso, por isso que eu digo, a gente sempre comenta, né, com os nossos colaboradores, com as equipes, assim, toda a experiência que tu tem na vida, em algum momento vai utilizar, né? E eu passei 10, 12 anos na EL Sistemas, né, fazendo joint venture, fazendo aquisição de empresa, ou seja, estruturando novos negócios. E depois, quando eu venho para o negócio familiar, eu venho com essa bagagem, o que me facilitou muito a parte de estruturação de negócio e de aquisição. É claro que sempre com o apoio, né, da área financeira, né, para desenvolver o negócio e as peculiaridades de cada negócio. Mas eu vim com essa expertise. Então foi muito legal, porque a gente já tinha feito uma operação na Santa Luzia em 2023 e já tinha mais ou menos os parâmetros de mercado. E a gente basicamente replicou para a operação da moto mecânica. Então, por isso que a negociação até foi muito rápida. É que eu imagino que depois que tu passa por uma experiência de aquisição, tu pega a empresa no momento X, tu tá vendo o panorama que ela estava inserido e a idade de história dela, né? E quando tu faz ela crescer, depois daquele momento, X vai para o Y, tu vê que tem outras operações que também estão naquele momento que dá para fazer crescer, investindo, melhorando marketing, marca. Exatamente. E deve ter dezenas dessas pelo estado e talvez pelo Brasil também. Sim, o setor automotivo ele está mudando de uma forma muito rápida, né? Existe uma tendência de grupos concentrar essas operações. Porque o negócio de automóveis ele é um negócio também que digamos assim, no momento de crise é o primeiro que é afetado, né? Ou seja, a população deixa de adquirir veículos porque, na dúvida, acaba não trocando. Então, é um negócio que ele envolve muito capital de giro e ele precisa de escala. Então, as montadoras estão, né, fazendo um movimento de consolidação de grupos empresariais. Isso vai passar pelo estado do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem o maior número de concessionárias Volkswagen ainda, porque foram as primeiras concessões, são concessões muito antigas, né? Mas já existe um movimento de consolidação. De conglomerados. De conglomerados de grupos, né?
Quando tu começa a colocar compliance e profissionalização na Isso. estrutura de gestão, certamente para a Volkswagen é muito mais fácil lidar com um do que lidar com 40. Exatamente. E é uma exigência, né, de qualquer marca, né? E a Volkswagen também no sentido de profissionalizar as gestões. A Volkswagen tem uma escola para isso, né? Que é uma escola de sucessores. Então ela vem preparando esses sucessores para o negócio. Show. Deixa eu te perguntar, falando ainda de sucessão, como é que tu vê isso? Tu é pai, tem lá, que idade que tem teus... Tenho duas filhas. Duas né? filhas. E que idade que elas estão? A Julieta está com 2 anos e a Lorena agora vai fazer 5. 5, já começa a olhar para aquela cabecinha, o que eu posso fazer agora, nesse momento da vida, para que daqui 10 anos ela queira estar comigo, né? Exatamente. Como é que vê isso, Fernando? Porque isso vem da veia empreendedora e de tocar negócio, vem da tua família já. Exato. Como o sucessão é um sucesso grande, como fazer o sucesso grande com os filhos, né? Pensando que tu já vem de uma família de empreendedores, empresários, como levar isso para os filhos? Eu acredito que por 2 formas, né? Investir na formação. Eu acho que sem formação dos filhos nada acontece, né? E trazer os filhos para o negócio através do exemplo. Se a gente consegue trazer um ambiente saudável do negócio para dentro de casa, a chance dos filhos quererem acompanhar os pais no negócio fica muito mais fácil. Então, é um desafio diário, porque imagina, eu resido em Montenegro hoje, estou sempre na estrada, Lajeado, Torres, muitas vezes vou a Frederico, volto, e conciliar, né, no momento de expansão, também a qualidade de vida com a família não é fácil, principalmente para minha esposa, né, que fica em casa na retaguarda, sendo a financeira do grupo, né. Não tem aqui romantismo, é a vida como ela é, e a vida como ela é difícil. Ela é difícil para todos os casais que são empreendedores, porque nós somos um casal onde os dois estão no negócio. Que é o meu caso também. Que é o caso. Então é difícil, a gente sabe que não é fácil. São fases da vida que a gente tem que passar, mas eu acredito que no momento que tu consegue deixar um ambiente leve e que as crianças participam daquele negócio, vai ao natural. Foi isso que meu pai fez. Eu fui criado dentro da loja, montando móveis, montando bicicletas, fazendo cobrança de duplicata, né, recebendo mercadoria, né, quando chegava lá os caminhões com fogão, geladeira e tudo mais, né, tudo isso com 12, 13, 14 anos. Então eu vivia aquilo. E via que, obviamente, meu pai trabalhava muito, muitas vezes chegava em casa, jantava, tomava banho e voltava para o escritório, mas eu tinha aquele olhar de positividade. Nunca foi um olhar de, meu pai tá me deixando em casa sozinho. Não, a gente via aquilo de uma forma muito positiva. Uma coisa boa. E eu acho que se os pais conseguem transmitir essa ideia de que o empreendedorismo é uma parte positiva da vida, a chance dos filhos continuar no negócio é muito grande. Pois é, esses valores até, e a gente tem essa dificuldade de lidar com eles, né? Porque tudo parece muito fácil, né, Fernando? Porque, poxa, é só comprar, pai. Só passa o cartão, só faz o Pix. Como leva isso, Fernando, lá na tua rotina com as crianças? Porque a de 2 ainda não entende muito, mas a de 5 já sabe. Já sabe. Só compra aí, pai. Isso. Mas como é que eu explico para essa... Eu posso, a gente tem esse direito, tem essa oportunidade. Como segura? Exato. O que tu entende, o que seria o caminho aí, né, nessa trajetória? Eu não sei se vai funcionar como funcionou para nossa geração, mas eu acho que tudo se inicia através da mesada, né? Orçamento. Tu tem esse orçamento, né? Isso é legal, porque agora minha filha começou a ir para a escola, às vezes eu vou lá, coloco R$5 na bolsa dela, tá aqui o dinheiro pro lanche, né? Então é uma questão de começar a construir uma mentalidade de que existe um orçamento. Existe um limite para que a criança possa ter concepção daquilo que nada pode vir de graça. E tem que ser dinheiro físico, né? Tem que ser dinheiro físico. Porque o digital tirou a proximidade do dinheiro e virou só um dado, não virou mais físico. Exatamente. Só passa aí o cartão, só paga ali. Exato. E ninguém vê mais quanto tu tem que trabalhar, quantas folhinhas tem que chega e quantas folhinhas saem, né? Eu tive uma experiência muito, muito interessante com a minha filha, porque nós estávamos no mercado e ela pediu para comprar algumas coisas e eu falei, Lorena, trouxe dinheiro? Não, papai, não trouxe. Tá, mas como é que a gente vai pagar? Paga com o teu celular. Ou seja, Sim. Ela já conecta com a parte digital, ou seja, que tá o celular ali já existe possibilidade de pagamento. Então, Não tem dinheiro dentro do celular, como é que eu celular, faço? como é que eu faço? É um desafio.
É o desafio, cara. Desafio. E isso a gente pega na rotina. O Ramiro tem 4 anos, né? E ele é isso. Mas compra, mas tu trouxe dinheiro? Vai, eu não trouxe. Isso aí. E aí começa aquela coisa de incômodo. Eu não É trouxe, isso aí. mas tu vai ter que pagar. Paga É com o isso teu aí. celular, paga com o cartão, Isso aí. paga no Pix. Paga no Pix. Né? Que loucura, né? Mas eu acho que, tipo assim, o sucessão é isso, né, Fernando? É nós olhar como levar para as crianças, até porque a escola ela não traz educação financeira direta, Não. né? Que é isso, falar de dinheiro, porque dinheiro é isso que vai lidar, né, lá na ponta. E esse é o maior problema, eu acho, da nossa geração. A gente não aprendeu a lidar com dinheiro. Não. Eu fui, digamos assim, obrigado a sair de casa. Eu estava muito confortável em Frederico até meus 16 anos. Né? O meu irmão e minha irmã, né, saíram também para estudar. E meu pai, determinado momento, falou assim: não, tu vai para Porto Alegre de qualquer jeito. Ou seja, ele me. Isso que eu estava trabalhando dentro da empresa com ele, e dizia: eu quero ficar por aqui. Né? Em Frederico lá tinha a faculdade de Direito e Administração, eu estava escolhendo Direito e Administração. Mas ele disse: não, tu vai a Porto Alegre. E essa foi uma virada de chave, né? Porque chega em Porto Alegre, né? Sozinho, sem amigo, né? Tendo que usar transporte público, né? Para a universidade e tudo mais. E essa virada de chave foi muito importante, ou seja, eu sempre comento, né? Eu estive do outro lado da mesa durante 20 anos, porque eu comecei advogando no Vale dos Sinos, né, no escritório de direito empresarial. 4 anos, fui para a Inglaterra, fiz mestrado, e na Inglaterra não foi fácil, porque eu cheguei lá e eu não era advogado, né? Fui trabalhar em pub, não falava inglês, né? Então, assim, acabei fazendo outras atividades, trabalhei como garçom, trabalhei no pub, trabalhei na biblioteca da universidade, e depois voltei novamente para a carreira corporativa, já com mestrado lá na Inglaterra. Então, assim, eu sempre tive do outro lado do balcão, durante muito tempo, antes de voltar para o negócio familiar. Então, eu aprendi a pensar um pouco como colaborador também. Vejo isso, tá? A gente fala muito até, esses dias ainda, com um dos empresários aqui, eu falei que se todo adolescente tivesse a oportunidade de ser garçom, Isso. nós criaríamos muitas pessoas melhores. Sem dúvida. Né? Porque as pessoas são muito mal educadas, no geral. No geral. E ali é um ponto de aprendizado gigantesco, de ser resiliente, aprender a tomar pancada, Isso. melhorar atendimento, relacionamento com pessoas, porque o futuro vai se determinar para o relacionamento humano, né? Isso é fato. É fato. Não é inteligência, é relacionamento humano, é a arte de se relacionar uma pessoa com a outra. E a gente bateu muito isso, que como a gente pega um jovem hoje e expõe ele para melhorar a virada de chave, de querer as coisas, de querer buscar, de estar mais exposto, porque infelizmente os pais têm passado muito trabalho, a gente vê isso na nossa cidade que é pequena aqui, trabalhando pesado para sustentar filho literalmente vagabundo em casa. E aí chega na hora de trabalhar, que é 18, 19 anos, ele não tá preparado, né, Fernando? Não. Eu, na minha história, comecei a trabalhar com 6, 7 anos e no pesado já com 10, 11. Isso. E os caras hoje começam a trabalhar com 20 anos achando difícil. Achando difícil. Como tu coloca esse cara no mercado, né? E como tu encaixa ele já com cabeça formada, com nada de experiência, e o pai lá na ponta sofrendo, que nem cachorro, literalmente, para sustentar marmanjo em casa. Exatamente. Mas é isso, cara. Acho que o nosso maior desafio vai ser esse: é trazer melhores humanos, né, pra ponta e passar. Fernando, ainda da época que tu tava na Inglaterra, o que tu viu mais de diferente por lá? O que te trouxe pra bagagem daqui? Que seria o ideal? O cara tem que mandar os filhos pra fora com 16, com 17. O que tu acha que é o caminho aí? O caminho, né? Na verdade, eu estava inserido no ambiente empresarial, dentro desse escritório de advocacia também, né? E eu vi oportunidades do comércio internacional. Falei, cara, eu preciso, se eu quiser crescer, eu vou ter que, né, aprender inglês, fazer um mestrado, voltar, começar a lecionar, porque eu tinha uma veia de carreira jurídica muito forte, tanto é que eu fiquei 20 anos na carreira jurídica, né? Mas sempre com mentalidade empresarial. Um dia eu vou voltar para os negócios da família. Tu gosta mais de empreender? Sempre. Né? Sempre. Tanto é que eu optei por não trabalhar em escritório de advocacia porque é um trabalho mais focado no direito. Quando a gente atua na área de gestão jurídica de companhias, é o business que está falando. Ou seja, tu vira um consultor, tu vira não um advogado, mas
é uma Estratégico, né? um advogado estratégico para desenvolver novos negócios, pensar o business, né? Então foi muito legal. E aí, obviamente, com essa oportunidade que eu tive lá na Inglaterra, de aliar o direito à economia, me abriu a cabeça de uma forma gigantesca, né? Ou seja, eu estava inserido na Inglaterra com colegas do mundo inteiro, chineses, indianos, italianos, várias nacionalidades, colombianos, ou seja, argentinos. A gente tinha uma turma onde a gente trocou muita experiência durante um ano inteiro lá de mestrado. Então, acabou abrindo a minha visão para o mundo global corporativo, né? E aí, quando eu voltei já para uma multinacional, né, já entrei nessa mesma dinâmica. Tudo que eu tinha aprendido lá, eu consegui aplicar no dia a dia. Então, foi realmente uma quebra de paradigma para mim. Tu trouxe alguns relacionamentos até hoje? Sempre. Hoje, com o grupo de WhatsApp, a gente conversa todo dia, né? É mesmo. Todo dia. A gente fez a celebração de 10 anos, né, da formatura lá de mestrado na própria universidade. Então, em 2017, na verdade, nós voltamos para a Inglaterra, nos reunimos lá e cada um, né, junto com os nossos professores, né, tinha 2 professores que nos recepcionaram lá, da época ainda do mestrado, cada aluno, né, do mestrado deu seu próprio testemunho de como tinha aplicado os conhecimentos, como estava aplicando seus conhecimentos do mestrado no seu ambiente profissional. Então foi muito legal. Chegou a me comentar que tu foi professor por um tempo? Fui. Me explica um pouquinho essa trajetória de professor. Como é que lida com essas cabecinhas lá dentro de uma universidade? É universidade? Universidade. Logo que eu voltei da Inglaterra, eu recebi uma oportunidade de lecionar em Chapecó. Não no Chapecó, eu lecionei lá durante um semestre. E, né, onde é que vem essa primeira impacto de liderança, né? Quando eu entro numa sala de aula com 26 anos, 27, lecionando direito empresarial e direito internacional privado. Então imagina, né? Alunos de direito noturno, às vezes mais velho que eu. Metade da turma é mais velha que eu. Então, como a gente consegue convencer aquele pessoal, né, que um rapaz de 27 anos vai vir aqui nos dar aula? Então, foi muito engrandecedor para mim, como desenvolvimento de liderança, essa função como professor. E aí, quando eu voltei a Porto Alegre, já para entrar na MWM, por indicação de outros professores, eu acabei entrando nos cursos de pós-graduação da Unicinos, onde eu permaneci por 10 anos, lecionando no LLM Direito dos Negócios da Unicinos, né? Tinha uma unidade em Caxias do Sul na época, e Porto Alegre, e também no MBA de Negócios Internacionais da Unicinos, onde eu lecionei, acho que por 6 edições. Sempre trabalhando na parte de contratos internacionais, né, e direito empresarial. Então foi uma experiência fantástica para mim, um networking fantástico. Até hoje eu mantenho contato com meus alunos e não existe forma melhor de aprender do que lecionando, né? É ali que há uma troca efetiva de aprendizado. Então foi muito legal. Pô, e 10 anos também, né? É um campo de história, né? É um tempo. É um tempo. E assim, nada fácil. Aulas sempre sexta-noite e sábado, né? Ah, só os dias difíceis. Só os dias difíceis, que é quando o pessoal conseguia ter as pós-graduações, né? Depois mudou muito com EAD, mas nessa fase de EAD após pandemia eu já estava fora da Unicinos e acabei não lecionando mais. Para os negócios que vocês têm, o quão importante é isso que tu acabou trazendo? O network, Fernando. Sim. Me explica um pouquinho aí, como é que é o network nas relações de vocês? Ele é fundamental, não é? Tu entende que isso vai ser o próximo boom aí, que já tá, na verdade? Já tá. Eu acho que as pessoas, elas se conectam por propósitos, né? E hoje, né, o mundo, ele tá totalmente conectado, né? A gente tem conhecidos lá no litoral, né? Eu tenho muito conhecido, então assim, em cada lugar que a gente vai, a gente se conecta de alguma forma, né? E não adianta, se as pessoas estão no mesmo propósito, elas vão conseguir crescer juntas, né? Eu entendo que o network, na verdade, ele não está acelerando os negócios, tá? Ele está dando confiança a eles. Confiança. Porque o maior desafio do mundo atual é verdade, honestidade, ética, né? E o network, ele é um validador. É um validador. Então, o Fernando tá com dúvida de comprar um produto ou de se relacionar com alguém, ele vai nas relações que ele tem e diz, cara, dá para validar? Não dá?
Se o cara não deu o ok lá, já para ali tudo, Isso. trava e segue o jogo. Por mais que a gente tenha uma capacidade hoje de buscar a clientela em qualquer parte do Brasil e do mundo, né, ainda o atendimento e o relacionamento e a confiança com o teu cliente é a base para indicação de negócio. Então não tem como fugir disso. O network, para mim, ele é o campeão de tudo. Campeão de tudo. relacionamento, de venda, de proximidade, de verdade e tudo mais. Fernando, eu quero entrar numa coisa que eu tô mega curioso e tu sabe o que é. Cara, é o avião, cara. Onde é que entra o avião na tua história e como que funciona isso aí, cara? Porque, poxa, tu é um aviador esportivo, é pior ainda. Isso. Me conta aí, onde é que ele entra, como é que aconteceu isso, em que momento que tu tá na aviação hoje. Vamos lá, vamos do começo. Vamos lá. Nascido e criado dentro de um aeroclube com meu pai, né? Meu pai piloto em 1960, aí meu irmão, minha irmã, desde muito cedo, meu pai voando pro Mato Grosso. Todos os três pilotam? Não, somente eu, né? Todos voam comigo, a minha irmã menos, mas o meu irmão voa muito comigo, e né, a gente viaja muito junto para negócios, e então, nascido e criado dentro do Teco-Teco, dentro do aeroclube, né? O aeroclube teve uma importância muito grande para mim, porque todo sábado de tarde eu estava lá com meu pai, estava mexendo em avião, estava lavando avião, abastecendo avião. Então isso foi muito natural para mim. Tanto é que teve um momento na minha vida que eu queria ser piloto comercial profissional. Mas dada a crise dos anos 2000, o mercado deu uma estancada e eu segui a carreira jurídica e deixei a aviação como um hobby, né? Muito mais também por orientação do meu pai. Escutei meu pai falou assim, olha, segue aqui na tua carreira corporativa, faz tua profissão e utiliza a aviação como hobby. E também como alavancagem de negócio, porque hoje a ferramenta de trabalho de voar é muito fácil, né? A gente sai de Montenegro a Frederico 1h10, né? Então isso agiliza muito, né? Agiliza muito o transporte e a eficiência hoje do negócio. Então, vindo para Porto Alegre, fui fazer curso de pilotagem no Aeroclube do Rio Grande do Sul, né? Mas lá em 86, quando a Esquadrilha da Fumaça chegou em Frederico Westphalen para fazer um show aéreo, né, eu falei, cara, isso aqui é uma coisa maravilhosa, um dia eu quero fazer acrobacia. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Um dia eu vou ser piloto de acrobacia. Fiz todos os cursos, planador, piloto privado, depois fiz o curso multimotor, né, e por instrumentos, né, e também fiz o curso de acrobacia. E entrei para a acrobacia como um desejo de aperfeiçoamento da aviação, né? Tive a oportunidade de ter grandes instrutores aqui, me acompanham até hoje, né? Que me ensinaram a voar acrobacia. E eu digo 3 nomes de referência, que é o Sérgio Fraga Machado, que é uma referência no Rio Grande do Sul, o Juliano Barros, que me acompanha até hoje nos treinamentos, e o Francis Barros, que são referências, campeões brasileiros de acrobacia. E em 2014, 15, basicamente eu fiz meu primeiro campeonato de acrobacia. 2015. 2015. Isso há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Eu fiz meu curso de acrobacia em 2012, né? E a partir daí, então, sempre desenvolvendo a acrobacia de competição, né? Que depois a gente leva para o show aéreo, né? E então, em 2015 e 2016 eu participei de 2 edições, fui 2 vezes vice-campeão brasileiro na categoria de entrada, né? Que é a Primary, a básica, que a gente chama, né? E aí assumi também a presidência do Comitê Brasileiro de Acrobacia por 3 anos, onde eu consegui auxiliar a instituição, que é a instituição hoje que realiza, né, ela está em Porto os Alegre? campeonatos. Ela é sediada hoje em São Paulo. São Paulo. Mas ela foi iniciada em Campo Largo, no Paraná, né? Os pilotos de acrobacia se uniram para fazer uma entidade, né, que se chama Comitê Brasileiro de Acrobacia e Competições Aéreas. Então é a entidade que promove os campeonatos de acrobacia e faz essa conexão com o mundo militar e aviação civil junto com a ANAC. Com que idade tu começou a pilotar o avião? 17 anos. Ali tu já podia pilotar, tu tinha autorização. O curso ele pode iniciar com 16 anos, o planador, né? E com 17 e 18 pode solar o avião, né? Ou fazer o primeiro voo solo. Então em 2000, fevereiro de 2000, eu fiz o meu primeiro voo solo. Aí andando com o avião em posição de voo normal, não de ponta cabeça. Não de ponta cabeça. Ok, e onde é que entra essa coisa, esse tesão para fazer o avião se dobrar? Se dobrar. A acrobacia, na verdade, é um aprimoramento dessas capacidades técnicas. Ou seja, levar o avião para atitudes anormais, que a gente chama de ponta cabeça, fazer loop e tudo mais, é exercitar a tua capacidade psicomotora no exercício da aviação. Hoje,
todas as linhas aéreas basicamente possuem um curso de upset recovery, que a gente chama que são manobras, né, de recuperação de atitude adversa. Porque o piloto, normalmente, ele está acostumado a voar numa condição normal, né? Mas quando acontece alguma emergência, desorientação espacial, alguma coisa nesse sentido, ele acaba tendo que entrar em atitudes anormais do voo. Se o piloto não treinou aquilo de forma prévia, aquilo acaba assustando o piloto e ele não consegue reagir de forma correta. Então o treinamento de acrobacia, na verdade, ele surgiu inicialmente, obviamente, como uma função de aviação militar, né? Porque as acrobacias começaram a acontecer em virtude dos chamados dogfight, né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas depois se entendeu que a acrobacia era um treinamento de excelência para capacitar cada vez mais a atuação do piloto nas cabines e ele poder antecipar e reagir da forma mais apropriada a uma atitude anormal. Sim, uma medida de segurança. O avião começa a pontear abaixo, o que tu faz agora? Ou começa a declinar para a direita e esquerda? Eu faço um paralelo sempre. O curso de acrobacia é como se fazer um curso de direção defensiva, né? Ou seja, existe um ditado muito legal na aviação, que eu trago muito para a vida empresarial. E essa conexão entre aviação e mundo empresarial, ela é fantástica, né? Existe um ditado na aviação que é o seguinte: nunca deixe um avião chegar em algum lugar em que a sua mente não chegou 5 minutos antes. Ou seja, a antecipação, a consciência situacional, o planejamento faz com que tu gere segurança de voo. Então tu precisa preparar, precisa planejar. Se eu estou aproximando em Porto Alegre, eu tenho que saber se o aeroporto fechar, onde é que eu vou pousar. Qual é a minha autonomia? O aeroporto está aberto para voo visual, está fechado para instrumento, né? Qual é a distância, tempo de voo? Então tudo isso parte do planejamento, né? Então o planejamento na vida empresarial é da mesma forma, ou seja, faz com que a gente na vida empresarial pense sempre à frente, esteja à frente, visualizando alguma ação, algum problema no futuro. E a aviação traz muito isso. E outro aspecto muito legal da aviação, que hoje está cada vez mais disseminado em todas as atividades, é o checklist. Na medida que a aviação foi ficando cada vez mais complexa, né, principalmente lá com os programas militares da NASA, eles acabaram trazendo a cultura do checklist, que é um instrumento, uma ferramenta para evitar que o piloto esqueça de algum procedimento, seja ele no pré-voo, na decolagem, no voo de cruzeiro, na aproximação e pouso. Então tudo isso a gente traz também para a cultura empresarial, né? Cada vez mais a gente faz checklist de procedimento, cria procedimentos específicos para determinada área. Então é uma cultura que ela acaba migrando de uma forma muito legal e sustentável para a vida empresarial. Cara, tu tá falando, eu tô pensando dentro da cabine, quantidade de coisa que tu tem que fazer antes de bater arranque no avião. Exatamente. Tem uma ideia de quantidade de ações que tem que tomar antes de botar o avião na pista? Sem dúvida, sem o dúvida. número? Sem dúvida. 50, 100, 150 ações? Olha, primeiro tem que inspecionar a aeronave, né? Ou seja, tem que ver se a aeronave está em condição de voo. Esse é o primeiro passo. Segundo, ver se a aeronave está abastecida, se a gasolina não tem contaminação por água ou por outra questão, através dos drenos. Existe um planejamento, um plano de voo tem que ser passado antes de decolagem, né? Existe um estudo prévio da meteorologia da rota, para entender se a rota está adequada ou não para aquele voo e para aquele tipo de aeronave. Porque existe aeronaves, a aeronave que eu vou é uma aeronave a pistão. Eu não posso voar em condições de voo por instrumento, com chuva, porque ela não possui radar, é uma aeronave que ela tem uma segurança muito grande, uma instrumentação de cabine como se fosse de um Boeing ou de um Airbus, mas é uma aeronave a pistão que ela não tem condição de ultrapassar determinadas situações de meteorologia. Então, o planejamento da rota é muito importante. Então, tudo isso traz uma... E é fidedigno? Fidedigno. Hoje existe a operação da aviação, da navegação aérea, ela está muito precisa através de GPS. Então, a gente está falando de segundos, né? O GPS hoje ele é tão preciso que se faz hoje aproximação por GPS, né? Procedimentos RNAV, que dá a diferença de 5 a 10 metros na localização do GPS. Então a aviação está muito segura nesse sentido. Que legal. E Fernando, olhando para a parte de show, né, do que tu tem feito e o trabalho que tu tem feito, recentemente tu fez uma apresentação em Torres, certo? Capão da Canoa.
Capão da Canoa. Isso. Junto com o nosso parceiro lá, o Duane, Com o né? Duane, isso Da aí. D1 Empreendimentos, e o Maurício, da Algaier, né? São nossos parceiros lá no outro empreendimento. Era do OC, né? A Isso, a apresentação. apresentação do OC. Show. O OC acabou ganhando um prêmio do Sinduscom, né? De melhor empreendimento, acho, de grande porte. E o Duane acabou fazendo, junto com o Maurício, esse evento lá em Capão da Canoa. Sim, o condomínio realmente tá muito lindo. Olhando para a apresentação, hoje tu tem que fazer uma solicitação, tem que ser autorizado. Sim. É o município? Quem é que autoriza essa tua apresentação? Isso. Então, isso existe toda uma regulamentação pela ANAC e pelo DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, né? Que é quem controla o espaço aéreo. Então, toda vez que a gente vai fazer uma apresentação aérea, existe toda uma análise prévia, né? De definição de local, regras para o show aéreo, que a gente manda inicialmente para a ANAC. A ANAC faz uma análise prévia do piloto do avião e do croquis da área. A ANAC, aprovando de acordo com a instrução, né, de show aéreo, manda para o DCEA. O DCEA, através da Força Aérea Brasileira, vai emitir um NOTAM, que é uma mensagem aeronáutica, né, que ela fica vinculada informando que naquela data e naquele local e horário vai estar acontecendo um show aéreo. Então existe uma regulamentação completa a respeito de show aéreo, né, para que isso aconteça. Não é sair por aí fazendo pirueta. Até porque não pode passar outra aeronave naquele contexto que tu tá daqui a pouco de ponta cabeça, nem tá tendo visual. Exatamente. Mas, Fernando, quanto tempo leva para autorizar isso? Porque, pô, a gente sabe que no Brasil é tudo meio atrasado, né? Quanto tempo tem que pedir antes? Como é que funciona esse processo? Em torno de 60 dias. Bah, 60 dias antes. 60 então dias. E também tem a questão do tempo, né? Do tempo, exato. São Pedro tem que ajudar. Se a meteorologia não ajuda, não tem como fazer o show aéreo. Então a programação do teu show tem que estar prevista 60 dias antes, tem que rezar que o tempo não chova naquele dia, que os astros te ajudem para a apresentação acontecer. Exatamente. Teve muita que você teve que cancelar, não? Já teve algumas apresentações. Uma vez eu fiz um show aéreo em Teutônia, né? E não consegui decolar. Tava em Montenegro, o teto tava baixo, né? Nuvens baixas. E infelizmente tive que cancelar o show aéreo, porque a segurança é em primeiro lugar, né? Do piloto, mas principalmente do público, né? A gente faz todo um planejamento para evitar que se faça qualquer acrobacia em cima do público. Então existem linhas específicas onde que a gente chama de box acrobático, uma caixa de acrobacia, que a gente executa as manobras ali dentro de um cone de segurança, né? Se a apresentação não pode acontecer hoje, é possível transferir para amanhã ou não existe isso? Existe, porque normalmente o que a gente faz no planejamento? A gente coloca o NOTAM, né, essa autorização, para 2 dias do final de semana. Né? Ah, perfeito. Então a gente consegue ter uma flexibilidade ali, porque a população está esperando aquele show aéreo, né? Então é muito frustrante, né, não ter o show aéreo naquele dia em virtude de meteorologia. Então a gente coloca normalmente os 2 dias do final de semana para a gente poder fazer o encaixe no melhor dia possível para fazer as manobras. Eu tô enganado ou tem uma em Itaquari por acontecer? Tem Itaquari agora. Que dia que vai ser? Vai ser agora sábado. Agora? Domingo. Exatamente. Então a previsão é que aconteça um tempo bom, né? Vai passar esse ciclone aí que tá devastando nosso estado, né? Infelizmente, né? Mas a previsão para o final de semana é boa. Já obtivemos as autorizações, tanto do DCEA quanto da ANAC. Então o show está prestes a acontecer. A gente fez essa parceria junto com o pessoal do Natal Açoriano, né? Uhum. E é uma forma de a gente trazer novamente, resgatar a moto mecânica aqui em Itaquari, né? Não, acho que é legal, e quando rodar o podcast já vai ter acontecido. Então o rosto em cima desse avião que vocês viram, acabaram de ver no sábado e no domingo, é o Fernando aí. Fernando. Tu vai partir com esse avião, tu parte com ele de Montenegro, é isso? Isso, hoje ele tá angarado em Montenegro, né? Dá aqui em torno de 10, 15 minutos de voo. Então a gente sai de Montenegro, vem, faz a apresentação e retorna. Qual a autonomia de voo, Fernando, desse teu avião? Ele tem autonomia de 4 horas e 15, né? Mas para acrobacia aérea é 2 horas e 20, porque eu só consigo fazer acrobacia com o tanque frontal. Ah, tem um tanque específico por causa da acrobacia, não é o mesmo tanque... Porque ele tem um tanque frontal e um traseiro, e na acrobacia tudo é centro de gravidade, né? Uhum. Então hoje ele é homologado para fazer acrobacia somente com o tanque frontal, porque se eu colocar peso no tanque traseiro, ele pode ceder o centro de gravidade e aí o avião fica instável. Pela segurança do teu voo. Esse avião que tu tem é o avião que teu pai voava, não? Não. Me conta a história do avião. Esse é um Cap 10, fabricação francesa,
Mudri, né? Ele foi feito inicialmente para equipar a Força Aérea Francesa em voos de treinamento militar da Força Aérea Francesa. Depois eles fizeram a versão civil dessa aeronave. E essa aeronave, então, a primeira vez que ela veio ao Brasil foi através do Aeroclube do Rio Grande do Sul, com o comandante Machado. Trouxe 2 exemplares e voavam no Aeroclube do Rio Grande do Sul. Em 2012, então, juntamente com o comandante Machado, a gente comprou 2 aeronaves lá nos Estados Unidos. Eu acabei entrando de sócio com ele numa das aeronaves, né? E a gente trouxe dos Estados Unidos para cá. 2. E 2. Na verdade, quem trouxe foi ele. Né? Você se apresenta em 2? A gente costumava se apresentar em 2, a gente tem essa possibilidade ainda hoje, mas hoje não está programado para isso. Sim, mas vocês chegam a fazer treinamentos juntos para acrobacia? Fizemos. Quantos acrobatas tem no Brasil hoje, já que tu tá na instituição? Olha, hoje a gente deve ter ativos em torno de uns 80, 70 pilotos, mais ou menos. Idade da galera? A idade varia, né? Tem o pessoal novo entrando e o pessoal mais da antiga. Então tem pessoas aí com 60, 65 anos voando acrobacia também. Qual é o tamanho do maior grupo, Fernando, hoje de acrobatas que voam juntos em apresentação? Hoje existe a esquadrilha militar, que é a esquadrilha da fumaça, né? Mas a esquadrilha civil existe tem a Fox que voa, né? Com 3 aeronaves. Existe a esquadrilha Cell também no Rio de Janeiro, que são 4 aeronaves. E nós temos aqui a esquadrilha fundada pelo Machado, que é a T-Connection, que a gente voa também em 3 aeronaves junto com o comandante Juliano Barros. Então tu tem são 4? Em 4 ou em 3? 3 aeronaves. Em 3. Apresentação em 3. Às vezes a gente faz a apresentação sozinho, às vezes a gente voa em 2 ou 3, dependendo da agenda, né, dos pilotos. Eu vi que tu pintou ela com as cores da marca, né, da Volkswagen. Bata linda a aeronave. O avião ele já era azul e branco, né? Então quando a gente adquiriu a Santa Luzia, eu falei, vamos agregar um valor aqui, vamos, né, fazer uma adesivagem da Santa Luzia. É adesivo, não é pintura? É adesivo. Cara, tá linda a aeronave. Enfim, eu acabei olhando todos os teus vídeos lá, porque é linda a aeronave, ela tá moderna, né? Ela tirou aquela coisa de avião antigo e ficou bonita. É o mesmo avião que tu usa hoje para voo comercial? Não. Hoje a minha família, meu pai tem uma outra aeronave, né? Para 5 pessoas, que essa aí é uma aeronave mais potente, mais equipada do ponto de vista de navegação e instrumentação, para fazer voos de longa distância. E ele usa de lá, daí ela fica aqui? Ela fica aqui também, porque na verdade hoje meu pai não voa mais, né? Tá com 85 anos. E eu acabo sendo, digamos assim, o piloto da família. Mas que legal, né? Ele poder ainda tá na aviação, com 85 anos, ter saúde para isso e curtir isso com vocês, ele né? Curte muito. Tu comentou, os outros 2 irmãos não pilotam, né? Meu irmão Juliano não pilota e minha irmã também não. Mas todos os 2 têm... Gostam muito. E de ponta cabeça, inclusive? O meu irmão já voou acrobacia comigo, a minha irmã ainda não foi. Porque eu imagino que a pessoa tem que ter uma coragem. Tem. Porque, cara, mas o voo de acrobacia, ele digamos assim, ele no primeiro momento ele gera um desconforto, porque é uma aeronave fazendo acrobacia, mas tudo é muito planejado, tudo é muito preparado, né? Existe um briefing pré-voo onde a gente explica qual vai ser as posições. O tipo de voo, as posições, né? Como a pessoa vai se sentir, porque existe, né, o impacto da força G no corpo, né? Então a gente acaba fazendo um briefing muito legal. E é uma questão muito pessoal, né? Tem pessoas que acabam não sofrendo nenhuma, digamos assim, consequência, né? Não ficam tontos nem nada, e outras pessoas que realmente não conseguem fazer. Mas é uma questão bem fisiológica também. Porque eu imagino que muitas das vezes a gente desce uma lomba. Exato. E o corpo já dá aquele... Parece que vem um respiro na barriga, né? E tu imagina tu tá lá em cima e do nada vira a aeronave de ponta cabeça. É muito legal. Show de bola, Fernando. Nós estamos indo para 1 hora, cara. A gente poderia aqui passar o dia conversando, porque tu tem muita história, desde gestão a essa parte da aviação que é curiosíssima, né, para todo mundo. Muitas das pessoas não voam, né, de avião, né, Fernando? E é aquela coisa, primeiro voo de avião comercial, dirá algo diferente como é a acrobacia. Deve ter muita curiosidade, né, sobre isso a todo momento. Sim. E a gente colocar o teu rosto para trazer, inclusive, né, essa proximidade com a cidade, que muitos daqui vão escutar a nós, com o avião que vai estar voando aí, eu acho que vai fazer total sentido. Que legal. Para ti, o que tu vê na acrobacia, Fernando? Até que idade tu pode ir como acrobata? É uma coisa que tu vai seguir como marketing para a empresa? É uma coisa que tu quer seguir se apresentando no Brasil afora? O que é o plano aí para fechar a parte da acrobacia? Na verdade, a acrobacia, é o meu energético,
né? É aquilo que me faz vibrar, né? Assim, é uma paixão desde a infância, e se eu puder voar até meus 70 anos, eu vou voar. É uma coisa prazerosa. Eu acho que a aviação, ela traz uma questão de solitude muito legal. Eu diria que ela é uma forma de... É um momento tão único na acrobacia, que tem que se concentrar tanto, que tu só consegue fazer aquilo, tu não consegue pensar em outra coisa, a não ser no prazer de voar e no gerenciamento do risco, né? Então aquele aperfeiçoamento constante que é exigido, o treinamento constante que é necessário para realizar um show aéreo, é uma forma de me reenergizar, né? Porque eu tenho um ditado que eu acho muito legal, né? Se tu teve um dia ruim, faz um voo para melhorar. Se tu teve um dia bom, faz um voo para comemorar. Então, assim, é uma coisa que aquilo, às vezes tem um dia meio pesado, agora no verão tu consegue fazer um voo no final do dia, tu vai lá, faz um voo, faz o treinamento, cara, tu posa, tu volta leve, né? Porque tu conseguiu fazer aquele voo, te concentrou naquele voo, é uma coisa muito legal. E, obviamente, que o show aéreo é uma forma de inspiração, né? Então, como eu fui inspirado através da Escolha da Fumaça a querer fazer acrobacia, se eu conseguir conquistar um novo aviador em cada show aéreo, eu tenho uma missão cumprida. Então, a minha ideia sempre é agregar marketing à empresa, utilizar essa ferramenta que ela é fantástica, né, como forma de marketing para criar valorização com o cliente, mas também trazer um pouco de inspiração para a nova geração. Que legal. Cara, feliz de te escutar e escutar a tua história, principalmente na parte de empreendedor eu já conhecia, mas da parte da aviação não, e é muito interessante. Como eu disse, é uma curiosidade minha e deve ser de muitas pessoas que te escutaram aqui hoje e vão conhecer mais do aviador, né, Isso. do que do empreendedor. E a ideia era essa mesmo. Eu te falei, vem com a cabeça para aviação, porque eu tenho um monte de curiosidade aí. Que legal. Quero um bate-bola contigo para nós encerrar, até por conta do tempo, né? Já passamos de 1 hora de conversa aí, para a gente poder ir para encerramento. Fernando, um valor que tu nunca negocia. É honestidade. Uma decisão que mudou tua vida completamente. Eu decidi fazer mestrado na Inglaterra. Um grande erro, como gestor, principalmente. Não ter a capacidade naquele momento de gerar empatia. A escuta. Eu acho que isso é muito importante. Em alguns momentos da minha vida eu não exerci a escuta e não foi benéfica para mim. Um ensinamento que a aviação e vai servir para qualquer negócio. Planejamento. Um conselho para quem quer empreender. Tem um ditado, eu gosto muito dos ditados, né? Mas para quem quer empreender, deu corda no relógio, aguenta o tic-tac. Porque é o seguinte, no momento que começa a empreender, o tic-tac vem e os desafios estão aí e a gente vai ter que enfrentar e passar pelos desafios. O maior medo que tu aprendeu a controlar. A solidão. Porque durante muito tempo fiquei longe da minha família, né? E muito tempo sozinho. Me mudei várias vezes de cidade. E exercer a solidão, controlar a solidão, ela é muito importante. Que não é a solitude. A solitude ela acaba fazendo com que a gente reserve um tempo para si, como é a acrobacia. Na acrobacia eu me encontro na solitude porque é onde eu posso exercer a aviação e eu tô ali dedicado 100% comigo mesmo. Mas controlar a solidão, longe dos familiares, mudança de cidade, sempre foi um desafio que eu consegui vencer. O que é sucesso para ti? É ser exemplo para minha família. Se eu conseguir ser exemplo para minha esposa, para minhas filhas, para os meus pais e meus irmãos, esse para mim é o sucesso. E o que mais te orgulha hoje, no Fernando de 2025? É enfrentar com humildade a liderança. Uma mensagem, Fernando, para nós encerrar aí, para quem quer empreender e para quem está nos escutando também pode trazer a aviação se conectar.
O empreendedorismo é um desafio diário, né? Acorde com força de vontade, entenda que durante o dia vão acontecer situações onde o desafio vai se apresentar e nunca perca a fé. Eu acho que esse é o grande desafio, né, do empreendedor. Buscar soluções no seu cotidiano para enfrentar os desafios. Show de bola, Fernando. Muito, muito obrigado por ter vindo a Taquari, especialmente para a gente gravar esse podcast, para poder compartilhar a história do empreendedor, empresário e aviador, pai, né, e marido, que a gente pôde contar aqui. Acredito que a gente trouxe muita coisa. Quem escutar nós aqui vai levar, no mínimo, né, um pouquinho de ideias ali, insights e motivação para seguir. A gente tem escutado muito do podcast isso. Obrigado por ter compartilhado a tua história. Eu sei que tua rotina é super puxada, aí, tocando todos os negócios que tem, mais a família. Então, obrigado mesmo por ter tirado esse tempo, vir conversar com a gente, abrir, né, a cabeça e o coração aqui por muitos momentos, que sei que também é difícil, né? Obrigado mesmo, tá? Muito obrigado, Leonardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Parabéns novamente pelo programa, né? E fico muito feliz de a gente estar construindo essa relação, que eu tenho certeza é por muito tempo. Obrigado eu pela confiança em ter confiado em nós lá atrás, como empresa, como parceiro, como amigo aí, que a gente possa construir muito pela frente, tá, sim, Fernando? Chegamos então ao encerramento do 23º podcast, o penúltimo episódio desta edição, né? Quando rodar isso aqui, vocês já vão ter visto o nosso aviador aí que vai, se o tempo permitir, vai permitir que aconteça o show, né, na nossa lagoa tão bela que é em Taquari. As pessoas vão poder agraciar aí o show do Fernando. Tenho certeza absoluta que vai ser lindo e que ele vai poder trazer aí mais felicidade para a comunidade, que a gente possa curtir bastante no domingo? No domingo aqui em Taquari. Então tá, um abraço a todos, fiquem com Deus, até o último episódio que roda a semana que vem, né, com um grande convidado, e o spoiler é que ele é natalino, né, vai ser natalino. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.